o cálice da ira de Deus contra as nações. O cálice da ira de Deus contra as nações. O que cálice? É que se bebe, né? Deus fala conosco, a gente avisa, graças a Deus, irmãos. Hoje nós temos redes sociais. Hoje, às vezes, nós não podemos pregar em templos bonitos. E Deus nos dá condições de pregar nas redes sociais. Deus nos dá condições de alertar reinos e nações. E às vezes Deus nos usa para fazer uma profecia, uma revelação. Tem alguns ignorantes que dizem assim, cadê a profecia? Está aqui, meu irmão. A palavra de Deus. A revelação é a palavra de Deus. A ira de Deus. Ou seja, o cálice da ira de Deus contra as nações. Ou seja, não é contra a nação, é contra as nações. Coloque isso no seu coração, meu amigo. Não seja ignorante na fé. O cálice da ira de Deus. Deus, meu querido, está furioso com as nações. Porque Deus permite muitos tipos de contradições, desavença, essas turbulências todas, essas aflições, porque o homem não quer ir pelo amor, não quer ir pela graça. O cálice da ira de Deus contra as nações. Olha o que o profeta Jeremias está dizendo aqui, ó. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, do vinho do meu furor. Furor, irmão, é ira, é punição. Escute bem. O que você está vendo hoje não é o suficiente. A punição que Deus está mandando sobre a terra não é o suficiente. As pessoas continuam no pecado, na bebedice, nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério. Você sabe por que a Bíblia diz lá em Apocalipse que os cães não herdarão o reino dos céus? Não está falando dos animais, irmão. Está falando do ser humano que age como os animais, como os cães. Os cães não têm raciocínio para discernir o que é certo e o que é errado. E hoje as pessoas estão como os cães que a Bíblia se refere, é os animais em geral. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele às nações, ou todas as nações, as quais eu te enviar. Deus, irmão, não permite acontecer nada com nenhuma nação por acaso. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam, e enlouqueça, e enlouqueça, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Enlouqueça. O que é enlouquecer? É ficar louco, fora de si, perturbados. Cuidado, meu irmão. Deus manda com que o profeta
fale. O profeta não pode ter medo de falar a verdade, irmão. Então Deus mandou o profeta aí e dar de beber a todas as nações as quais ele enviar, para que beba e trema e enlouqueça por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. O que é espada? Espada representa guerra, representa morte, brigas, divisão, contendas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações a quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, a cidade de Judá. Escute, quando fala Jerusalém e a cidade de Judá, está falando do povo de Deus. E a Jerusalém e a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assobio, e maldição, como hoje se vê. Como hoje se vê, não é como ontem se viu. Irmão, a profecia do passado é a profecia do presente. Se essa profecia fosse apenas para aquele tempo, o próprio Deus tinha usado Jeremias para dizer o quê? Ele dizia assim: para que seja objeto de espanto, de assobio e maldição, como vai surgir no futuro, e não como hoje se vê. Quando a palavra do Senhor diz hoje, irmão, está se referindo àquele tempo e aos dias de hoje. 70 anos de cativeiro é o título dessa palavra. Por que vem o cativeiro, irmão? Por causa de rebeldia, desobediência, por causa de teimosia, irreverência. Hoje, marido não respeita mais esposa, esposa não respeita mais marido, filho não respeita mais pai, pai não respeita mais filho, está tudo do lado avesso. A espada do Senhor está sobre a terra. Escute, o que está acontecendo aí não é muito bem a espada do Senhor, não. Isso é só um princípio, é só um aviso. Isso foi provocado pelo homem. E o que Deus provoca, irmão, por causa do pecado do homem, é violentamente mais terrível. O cálice da ira de Deus. O que é ira? Ira é uma raiva, é uma revolta, é uma ânsia de vingança. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueça por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e a cidade de Judá. Quando a Bíblia fala Jerusalém e Judá, irmão, está falando não é do ímpio, não. Está falando do povo de Deus. A Jerusalém e a Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína e objeto de espanto, de assovio e de maldição, como hoje se vê. Faraó humilhou o povo. Esses faraós da Bíblia sempre humilhou o povo de Deus, por não temer a Deus, por ser irreverente. Senaqueribe humilhou o povo de Deus. Herodes no Novo Testamento humilhou o povo de Deus.
Nabucodonosor humilhou o povo de Deus, queria ser Deus, a ponto de Deus tornar ele um animal e ele comer junto com os animais, criar pelos, unhas e se ajuntar com os animais. O homem mais poderoso da terra, o rei Nabucodonosor. Irmão, Deus, ele pune o homem. Hoje a gente fica escutando esse povo cantando o tempo todo, cantando, fazendo de uma música a sua religião, mas não quer ouvir mais pregação da palavra do Senhor, não quer ouvir a palavra do Senhor. Eu digo para vocês, nós estamos em 2020, o que está acontecendo em 2020, Deus me usou em 2019, e eu digo para você agora, 2021, 2022, vai vir coisas, irmão, piores, porque o homem não quer temer a Deus, não quer temer a Deus. Vai vir mais vírus aí. Escuta o que eu estou te dizendo, irmão. Nós estamos apenas no princípio, no começo de tudo. Não brinque de ser cristão, de ser evangélico e de ser crente, apesar que crente e evangélico, esse mundo todo já é. Não brinque de ser cristão, não brinque de culto, ficar zombando nos cultos, zombando como, missionário? Sapateando, rodopiando. Não é momento para isso, irmão. Não é momento de ser objeto de espanto, como diz a palavra do Senhor. Não é momento do povo de Deus ser objeto de assobio. O que é assobio? Assobio é deboche, é zombaria. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado a Jerusalém e a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assobio e de maldição, como hoje se vê. Jeremias capítulo 25, versículo 15 até o 18. Jeremias capítulo 25, versículo 15 até o 18. Que Deus abençoe. Se volte para Jesus. Não estou falando para você se voltar apenas para uma igreja. As igrejas hoje estão complicadas, irmãos. Se volte para Jesus. Faça o bem. Viva o amor. Ajude o evangelho a expandir no mundo, para que os cegos vejam, os cegos espiritual vejam, os mudos espiritual fale, os coxos aleijados espirituais ande para pregar o evangelho espiritual. O surdo ouça o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. E eu peço para os irmãos, compartilhe essa mensagem. Essa mensagem, esse áudio que você está ouvindo agora, que é uma pregação que vai abençoar e vai abrir os olhos de muita gente. Quando a Bíblia fala de Jerusalém, de Judá, não está falando do Egito. Quando fala do Egito, está falando do ímpio. Não, está falando do povo de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine na graça do Senhor Jesus.